Uma boa noite, meus amigos, uma boa noite, minhas amigas, que todos sejam bem-vindos a esse momento de reflexões dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que possamos aproveitar mais desses momentos, interiorizando os ensinamentos, aquilo que tomamos contato, para que coloquemos isso em prática no nosso dia a dia, no nosso convívio com o próximo, e assim trilharemos esse caminho evolutivo de uma forma mais certeira e assertiva, com Jesus a nos guiar sempre. Bom, o tema da noite, o título, o estudo, é baseado aí no texto que está no Livro da Esperança, do Emmanuel, psicografia do Chico, no capítulo 74, intitulado Ler e Estudar. É um texto bastante interessante, que vai fazer uma referência da importância da leitura e do estudo. Então, num primeiro momento a gente precisa separar isso, ler é uma coisa, estudar é outra. Talvez uma leitura seja algo, um primeiro passo, digamos assim, eu vou ler esse texto, vou ler esse capítulo, vou ler esse livro, e daí o estudo ele já caracteriza algo mais profundo, mais minucioso, algo que leve mais tempo, de você pegar aquele texto que você já leu e tentar extrair dali os pormenores, aquilo que está meio que subentendido nas linhas, e tentar extrair, como a gente diz, o espírito da letra, e tentar entender de uma forma mais profunda o que o benfeitor ou os benfeitores nos trouxeram através do texto, ou dos textos. Então, no primeiro momento seria isso, a gente definir isso, o que é ler, e o que é estudar. Então, estudar a gente pode levar aí como sendo algo mais minucioso e mais profundo. E o texto ele vai se basear no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5, onde Mateus coloca, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, onde que fala de desconfiar dos falsos profetas. Então, isso aqui é muito relevante para a gente, principalmente nos dias atuais, onde a informação ela chega com muita facilidade a todos nós, principalmente aí pelos celulares, onde ali na palma da mão e durante todo o dia a gente tem acesso a essas informações de uma forma que a gente não tinha antes. Então, assim, a gente que já tem um pouco mais de idade aí é de um tempo que nem tinha celular, nem tinha internet. Então era restrito a TV, rádio, jornal, revista, livro, então era algo mais difícil, algo assim que você tinha que ir ao encontro dessas fontes. Hoje em dia não, você põe a mão no bolso, pega o celular, você tem ali muitas informações a seu dispor. Isso por um lado é muito bom, porque a gente consegue acessar muitas coisas que antigamente a gente tinha que ir para uma biblioteca pesquisar. Então a gente tem esse acesso muito fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um pouco de vigilância com relação a esse acesso. Então, o texto vai tratar um pouco disso, porque esse falso profeta não é somente uma pessoa que venha falar para você. A gente precisa ter uma noção de que isso está relacionado à informação chegando também. Então, os falsos profetas eles estão no mundo espiritual também, aproveitando de tudo isso para que essa mensagem não tão interessante acaba chegando aí para todos nós. Então é algo que a gente tem que estar muito atento
né, com relação a essas informações. Então, basicamente a gente vai ter que, né, passar um filtro, né, em tudo que a gente tem acesso. Basicamente isso, esse é o ponto principal aí, né, durante a reflexão, e é isso que a gente vai estar vendo, né? Bom, no texto, né, o Emmanuel coloca assim, né, ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos, né? É muito interessante. Então, sim, primeira coisa que ele fala é que tem que ler, né? Tem que ler e ler sempre, mas saber o que lemos, né? Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária, né? Então o Emmanuel, assim, ele é muito didático, né? Então, assim como Jesus fazia lá atrás, usando as parábolas, usando, né, as situações do cotidiano para trazer uma mensagem, né? Então eu falava do pastor das ovelhas, né, da dracma perdida, e assim várias outras, né, onde ele se utilizou ali, né, dos momentos do cotidiano para trazer uma mensagem. Então o Emmanuel faz muito isso nos textos dele, de usar essas analogias, né, para a gente poder entender, né, melhor o que ele está querendo, né, dizer para a gente. Então ele faz essa analogia com alimentação, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vai no mercado, no verdurão, escolher frutas e verduras, a gente não sai pegando qualquer coisa, né? Você tem lá um monte de fruta podre lá, você vai pegando e colocando no saquinho para levar para casa. Você não faz isso, né? O que você faz? Você seleciona. Você pega, você sente, você cheira, você vê, né? Você acaba se utilizando ali de praticamente todos os seus sentidos para poder selecionar aquele alimento, né? Por quê? Porque você vai consumir, você vai jogar para dentro do seu corpo e você tem essa preocupação, né, com aquilo que está alimentando o seu corpo. Né, com relação à questão da leitura, é a mesma coisa. Então essa é a analogia que ele está fazendo, né? Então, assim, se você vai ler, por que você vai ler qualquer coisa? Se essa leitura é uma leitura que ela pode edificar o seu espírito, né? Ou seja, é aquele alimento espiritual, né, de que todos nós precisamos, por que você vai ler qualquer coisa? Por que você seleciona o alimento e não seleciona a leitura? Não seleciona aquele vídeo que você vai assistir, né? Não seleciona aquele áudio que você vai ouvir, né? E assim por diante. Então ele está fazendo essa relação, né, com os alimentos para que a gente possa, né, compreender melhor isso, né? Então ele coloca, né, ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis, né, de lodo, né, para serviço à mesa. Então olha só a relação que ele faz, né? Então ele coloca aqui pastéis de lodo. Então seria a mesma coisa, né? Eu consumir algo que não é tão elevado, né, como se fosse uma leitura, né, um vídeo, um áudio. Ele faz essa relação com pastéis de lodo. Então você vai lá colocar pastel de lodo no seu prato e comer, né? Então é isso que ele está falando. Então, da mesma forma, né, como a gente faz isso com os alimentos, né, por que eu faço isso? Porque a gente já aprendeu, né, que se eu comer algo que está podre, está estragado, eu vou passar mal, né? E daí é a mesma coisa com a leitura, né, que ele está colocando aqui pra gente. Então vai fazer mal para mim, né, num ponto de vista espiritual. Eu vou estar me alimentando, né, de algo que não é muito elevado, né? E isso, né, vai ter consequências, tá? É mais ou menos isso que ele quer colocar pra gente. Então ele faz essa relação com os alimentos para mostrar esse cuidado, né, que a gente tem com os alimentos, porque a gente já aprendeu sobre isso. A gente não vai comer qualquer coisa e que isso também vai ter alguma consequência, né? A gente sabe, né, que a gente pode ficar doente, passar mal e assim por diante, né? Então, com a leitura, a gente tem que seguir aí o mesmo caminho. Depois ele coloca, né, estudar sim, estudar sempre, mas saber, né, o que estudamos. Então, como eu falei, ele faz uma relação com a leitura e com o estudo, né? Então, quando a gente, né, se propõe a um estudo, é um pouco diferente da leitura, como eu havia comentado, né? Se torna algo mais detalhado, mais minucioso, onde a gente procura ali nos detalhes, né, compreender a mensagem, uma vez que na leitura
é uma coisa mais rápida, né? A gente lê e, e não para, às vezes, para refletir muito sobre o que a gente está lendo, né? Mais uma coisa mais mecânica, digamos assim, mas que é importante no primeiro momento, né? Então todo o texto, né, que eu, por exemplo, que eu preparo para um estudo, né, seja uma palestra, seja no grupo de estudo nosso, eu leio primeiro. Eu faço uma leitura e depois, né, com aquela leitura mais ou menos já um pouco memorizada, né, sentindo ali o que a mensagem quer trazer, a gente começa, né, a ativar aquilo que a gente tem, né, de potenciais, né, no nosso pensamento, né, aquilo que a gente já conhece para poder, né, preparar o estudo e tentar, né, fazer principalmente uma conexão, né, com os espíritos mais elevados, né, buscando uma inspiração, né, para o estudo, né, mas a gente é como se a gente precisasse dessa base inicial, né, para poder estudar. Então, como é que você vai estudar alguma coisa que você nem leu ainda, né? Então é mais ou menos por aí. A gente lê, né, para depois estudar, ou seja, a leitura é a base, né, para o estudo, né, posterior, né? O Emmanuel continua, né? Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso, né? Então, ele fala da importância da instrução, né? Isso é fundamental para a gente crescer espiritualmente, né? Sem conhecimento, sem entendimento dessas leis, né, divinas, desses ensinamentos superiores, a gente não consegue caminhar. A gente precisa disso, principalmente nesse plano, né, onde a gente está nesse momento, né, aqui encarnado. Então a gente precisa dessa leitura, a gente precisa desse contato, né, com esses textos elevados, porque senão não teríamos livros, né? Então, para que tem lá a Bíblia lá e por que ela foi o primeiro livro a ser impresso, né? Não foi uma coincidência, né? Não pensaram assim, vamos pegar aqui, vamos, né, imprimir lá, Gutenberg lá imprime, né, a Bíblia de Gutenberg lá. Não foi por acaso, né? Isso aí já é um preparo da espiritualidade para a gente, né, mostrando a importância desse texto para a gente, né? Então é um texto assim que é essencial, né, que a gente leia e estude também, né? E também, né, se a gente for pegar o Chico, né, então o Chico assim, ele psicografa mais de 400 livros, né? Então, se não fosse importante, né, por que ele ia fazer esse trabalho, né? Porque com Emmanuel e outros espíritos ali estariam colaborando, né, com esse trabalho gigantesco, se não fosse importante, né, que o livro existisse, que o texto, né, chegasse até nós. Então isso é muito importante para a gente. E daí é impositivo, né? Ou seja, é essencial, é necessário, né, que a gente estude, leia, compreenda, né, e vá fixando esses conhecimentos, né, os conhecimentos que são necessários para o nosso convívio, né? Então não é uma coisa para eu guardar, né, como a parábola dos talentos, né? Dois lá multiplicam os talentos e o outro guarda. Então não é para a gente guardar, é para a gente multiplicar isso, né? Como que a gente multiplica? No convívio com o próximo, aplicando esses ensinamentos e aplicando tudo que eu sei no convívio com o próximo, né? Ninguém adquire páginas dissolutas, né? Dissoluta é aquilo que é contrário aos bons costumes, né? Então ninguém adquire páginas dissolutas, né, para fortalecer o caráter, né? Então aquilo que é contrário ao bom costume, né, não vai fortalecer o meu caráter. Então eu preciso, né, é isso que o Emmanuel está colocando, eu preciso, né, ler coisas, né, que vão fortalecer o meu caráter, né? Ele fala, né, pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto, né? Então não é através, né, de gravuras ali pornográficas que você vai conhecer o alfabeto, né? É necessário um texto, né, específico para isso, e um texto que, né, tem uma função, né, que é elevada, que no caso aqui é conhecer o alfabeto, né? Então ele vem fazendo essas analogias ao longo do texto, né, justamente para chamar a nossa atenção, porque às vezes a gente fica muito preso a essas questões do nosso cotidiano e não percebe essas sutilezas que existem, e às vezes numa simples escolha de uma leitura, de um filme, de um vídeo, né, de uma música. Então tudo isso faz parte, né? Então se a gente está falando aqui da leitura e do estudo, mas
todos esses acessos, né, que a gente acaba fazendo, é necessário esse pensamento e esse controle, digamos assim, né, de você estar passando um filtro e escolhendo melhor ali, como né, as frutas, as verduras lá que a gente citou, né? Se a gente escolhe, a gente pega, cheira, né? Tenta ali perceber se está bom ou se não está. Então é necessário que a gente estenda isso, né, para essas outras áreas aqui que a gente vem comentando. O Emmanuel, ele continua, né, o homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando, né, cristais de alto preço, né, carreando veneno. Então ele fala aqui, né, o livro, né, de uma época, né, um pouco mais passado aí, vou me lembrar a data aqui, né, do livro, mas ele fala aqui da imprensa, né, dessas reportagens, desses livros. E hoje a gente estende aí, né, para os computadores, para os smartphones, para as redes sociais, tudo isso, né? Então ele fala, né, que vem aí disfarçado, né, de belas palavras. Então é aquilo que eu havia comentado lá no início, né? Então o falso profeta, ele não está somente dentro, né, das igrejas, dos templos religiosos, né, da casa espírita, né, falando ali às vezes o que não deve. Ele está em todo lugar, né? Então o falso profeta, ele, como eu falei, né, ele está no mundo espiritual também, né, semeando tudo isso, né, para que a gente consuma, né, essas coisas e acabe atrasando aí o nosso caminhar, né. Então ele coloca, né, disfarçados em belas palavras, né. Então, né, quantas vezes a gente conhece, vê casos, né, da pessoa falar muito bem, daqui a pouco aparece algum problema, né, e tal. Ela acaba, né, caindo ali por conta dos seus próprios, né, vícios e tal, né. Então é algo que a gente tem que estar sempre examinando, sem julgamento, é claro, né. A gente tem que só, né, cuidar, né, daquilo que chega para a gente e filtrar realmente isso, como ele coloca aqui no início, né, filtrar a água. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer, né, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, né, acerca, né, do assunto que está sendo tratado, né. Então, se a gente está, por exemplo, né, dentro da doutrina, né, dentro do Espiritismo, né, onde a gente tem como base, né, os textos do Chico, né, pegando de trás para frente, né, os textos do Chico, depois a codificação de Kardec, né, e os próprios textos sagrados, né, o Novo e o Velho Testamento, principalmente ali os 4 evangelhos, né, e o Novo Testamento também, né, mas o Velho também é importante porque ele traz muita conexão com o Novo, né. Se essa é a nossa base, se é disso, né, que falamos, um mínimo de conhecimento sobre esses textos eu tenho que ter, né? Porque se uma pessoa fala assim, não sei o que, falou isso, isso e isso, aí será que ele falou mesmo? Né? Onde que está isso? Será que está em algum texto? Será que está nos textos de Kardec, do Chico, né, no Novo, no Velho Testamento? Onde é que está isso? Né? Qual que é a relação? Será que o entendimento, a interpretação, ela é mais ou menos isso mesmo, né? Então, tem tudo isso, né? Porque não é só o texto também, tem a interpretação que é dada, né? Então, é necessário ter esse conhecimento, né? Ter essa base para você, né, perceber, né, aquilo que você está, né, consumindo, seja, né, como eu falei, né, vídeos, áudios, e assim por diante, textos, né? Ou alguém falando, né? E daí como é que você vai perceber, né, se aquilo está realmente, né, correto, se você não tem estudo, não tem nenhuma base, né, e não sabe questionar. Então a tendência é você aceitar tudo que está sendo falado, né? E daí é um risco, né?
Porque se a pessoa estiver mal intencionada, você vai estar absorvendo um monte de coisa, né, que não é interessante para a sua vida, né? E o que tem acontecido muito, né, com essas redes sociais atualmente, né? Um outro ponto, quando ele fala de falsos profetas, lá no início, como é que identifica um falso profeta, né? Eu preciso conhecer o profeta verdadeiro, né? Vamos pensar no mestre dos mestres, né, Jesus, né? Será que eu conheço Jesus? Será que eu tenho, né, um entendimento real e verdadeiro, né, sobre isso? Eu conheço o que ele fez, o que ele falou, né, como que ele lidou com as situações? Então eu preciso conhecer. Então seria uma leitura, né, altamente recomendada os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque nesses 4 livros, né, vai estar descrito, né, como que Jesus, né, se comportou diante das situações, no contato com as pessoas, né? Então, se a gente quiser conhecer Jesus, essa é a nossa primeira leitura. E daí vem diversas outras, né? No Espiritismo, ele já traz uma ampliação desses conceitos, né, de Cristo, né, como a gente vê lá no Caminho da Luz, que fala de uma comunidade crística, né, que governa o nosso sistema solar. Nos próprios textos, né, do Allan Kardec, né, na Gênese, vai falar sobre isso também, na Revista Espírita. Então esse conceito, né, sobre os Cristos, né, os Messias, isso vai ser ampliado, né, através da codificação e também nas obras subsidiárias do Chico. Então a gente precisa conhecer, né, quem que é o nosso mestre, para a gente poder identificar quem que seria um falso profeta, né? Então, tudo parte do conhecimento, é isso que é importante a gente entender, né? Então eu preciso ler para conhecer, para identificar aquilo que não é legal, para melhorar a minha escolha, né, para poder fazer esse filtro, como ele coloca aqui. Então tem toda uma sequência, né, que a gente precisa estar realizando. Então, eu gosto muito de ver palestras, eu gosto muito de ouvir uns audiobooks, gosto de ver uns vídeos. Tudo bem, né? É importante, faz parte e ajuda muito, né? Mas a gente precisa, né, aumentar esse nível, estabelecendo, né, passos, né, mais adiantes aí nesse conhecimento e nesses entendimentos, para que a gente possa, né, trilhar um caminho mais seguro, né? Bom, e o Emmanuel ele vai, né, terminando o texto, né, ele fala, né, assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem, né? Então essa aqui é uma frase famosa, né, do Paulo, onde fala para a gente, né, examinar as coisas, né, e reter o que é bom, né, reter o bem. E daí, se eu não tenho conhecimento para fazer esse exame e para discernir o que é bom e o que não é bom, né, como é que eu vou fazer isso, né? Então Paulo fala, né, examina tudo, retém o bem, né, mas se eu não tenho capacidade de examinar e nem capacidade de discernir o que é bom e o que não é, né, então eu preciso ter isso primeiramente, né, para poder examinar as coisas, né, como eu falei, né, como é que eu vou distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro? Eu tenho que conhecer essa base, né, do nosso mestre, eu tenho que conhecer o nosso mestre, eu tenho que conhecer os seus ensinamentos, eu tenho que, né, que conhecer, né, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele nos trouxe de exemplo, né? Então é necessário, né? A sábia sentença, de certo, menciona tudo, né, o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente, né? Então, olha só que interessante a analogia que o Emmanuel faz, né? Ele faz, né, uma analogia de você examinar, né, o meio microbiano, ou seja, aquilo que é muito pequeno, né, os micróbios, né, através ali do microscópio, assim por diante, né? E daí ele fala, né, que, né, você tem, né, pessoas, né, capacitadas, técnicos para isso,
né, que vão utilizar ali as luvas, né, e às vezes máscaras, e se protegerem contra esses micróbios, né, esses vírus, assim por diante. Então, o que ele está falando? Se você não tem esse conhecimento, né, desse técnico, como é que você vai examinar isso? Né? Aquilo que eu havia comentado anteriormente. Então, você precisa, né, de um conhecimento para estar examinando algo. Né? Então, o que nós temos capacidades, né, de exame atualmente é o nosso campo de atuação. Né? Então, eu também não posso querer examinar uma coisa que eu não domino, que eu não entenda, que eu não tenho capacidade para isso. Né? Então, eu tenho que, né, me conhecer para entender até onde, né, eu posso ir com esses estudos, com esses exames. Né? Leiamos e estudemos, sim, né, quanto nos seja possível, né, tá vendo? Quanto nos seja possível, ou seja, dentro da minha capacidade, né, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar, né, corrosivo mental ou perder tempo. Né? Então, olha que interessante isso que o Emmanuel fala para a gente. Né? Então, ele está falando dessa leitura edificante, né? E esses escritores de pensamento limpo e nobre, né, que proporcionaram isso para a gente, mas ele fala desse outro lado, né? Páginas em que a loucura e a delinquência, né, se estampam através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, ou seja, é algo que num primeiro momento agrada, né? Parece que é bom, parece que é bonito, mas é disfarçado. Né? É disfarçado, é isso que ele está falando. E daí isso leva a gente né, a perder tempo, né, principalmente, e também tá consumindo isso. Né, e uma vez que você consome, você, né, acaba transmitindo, você acaba carregando isso também. Né? Então, por exemplo, né, a gente estava refletindo esses tempos, né, eu com um colega meu, a respeito do celular. Né? Muitas vezes você não consome algo que na primeira vista é algo problemático. Né? Por exemplo, você gosta de ver, não sei, a pessoa, né, esporte, por exemplo. Né? Esporte é uma coisa boa, uma coisa interessante. Né? Aí você começa a ver um vídeo de esporte, o algoritmo ele pega isso e começa a jogar. Né? Só coisa de esporte. Então ele vê que você está gostando e ele vai jogando. Né? E daqui a pouco você está vendo aquilo durante muito tempo. Então, assim, nem né, muitas vezes pelo conteúdo, mas sim pelo tempo, né, que você fica ali. E às vezes passa muito tempo e você vendo aquilo, né, porque, né, você gosta, o algoritmo entende e ele vai te jogando aquilo. Então, né, pode ser uma perda de tempo também. E não só um consumo aí de algo que não é edificante. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? A gente tem que ter cuidado, né, com aquilo que a gente consome, né, principalmente nesse mundo atual onde temos essa facilidade, né, esse acesso, e daí tentar aproveitar, né, aproveitar a ferramenta que nos foi ofertada de uma forma melhor, né? Como a gente sempre coloca. Não é que a rede social, né, a internet, né, tudo isso seja uma coisa ruim, né? Não é, né? Mas a gente precisa dar uma justa aplicação a isso, né? Uma ferramenta. Eu costumo usar a analogia do martelo, né? O martelo é uma ferramenta, né? Uma ferramenta, né, muito útil, né? Mas ela pode virar um instrumento de um assassinato, por exemplo, né? Se a pessoa pega um martelo e der na cabeça do outro, mata o cara. Né? E daí aquilo que era só para pregar um prego, fazer, né, trabalhos ali, né, com madeira, por exemplo, ele vira um instrumento, né, não tão elevado. Mas a culpa não é do martelo. Né? Quem operou o martelo é que é culpado. Né? Então o martelo por si só,
ele não tem essa característica, né, de ser mau, né? Alguém usou ele de uma forma errada, né? Se a gente for pensar, né, com relação a essas ferramentas, né, de tecnologia, é a mesma coisa, né? É uma ferramenta. Não é que a ferramenta ela é ruim por natureza, muito pelo contrário, né? É uma oferta que vem do céu para a gente, que vem do alto. E daí, né, a justa aplicação, ela depende de cada um de nós. Então, se eu dou uma justa aplicação, eu estou edificando, né, aquela oferta que me foi enviada. Bom, então é isso. Fica aí as reflexões acerca, né, da leitura, do estudo, né, o que é fundamental para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento espiritual, conhecer, entender, saber, para depois a gente aplicar e escolher, examinar, discernir, toda aí uma sequência onde é necessária essa base, né, de leitura e de estudo. Então é isso, uma boa noite a todos, muita paz aí em Jesus Cristo.